O que ele suprimiu foi um apelo veemente para que os caminhoneiros cessassem os bloqueios. Então, Cláudio, e aí o que ele disse, você acha que é suficiente para os caminhoneiros assimilarem e voltarem a trabalhar? Não sei, eu não sei se é suficiente, mas ele cumpriu ali o que estava, com o que se comprometeu, né? Ele se comprometeu nos seguidos encontros que teve com os principais ministros e principais apoiadores no Congresso, durante todo o dia de ontem e de hoje, noite de ontem e o dia de hoje, ele se comprometeu a fazer isso. Olha, presidente, eu tenho que pedir esse pessoal para parar de fazer isso, né? E ele fez a opção de, em vez de fazer isso de maneira enfática, né, simplesmente condenar o método de cercear o direito de ir e vir, é o que ele disse, né? Não podemos, nossos métodos não podem ser como os da esquerda, de cercear isso, aquilo, aquilo outro, e o direito de ir e vir das pessoas. Então ele condenou dessa maneira o bloqueio, mas ele tinha que ser mais enfático, na minha opinião. Eu não sei se será suficiente ou não. A informação que eu tive é que há pessoas em nome dele conversando com lideranças dos caminhoneiros, no sentido de fazer com que eles desistam ou parem com o bloqueio, porque está prejudicando o país. Aqui em Brasília, por exemplo, já há filas nos postos de combustíveis, há desabastecimento, o preço do combustível já subiu, há desabastecimento, há reclamações de supermercados que estão alegando que as mercadorias não chegam para reabastecer as lojas, enfim, aquela coisa toda que sempre acontece, ou que acontece, já aconteceu isso antes, já vimos um filme muito semelhante que durou vários dias, né, no governo de Michel Temer, e é um filme muito ruim, né? Naquela ocasião derrubou inclusive as expectativas de crescimento da economia brasileira. Naquele ano havia uma expectativa de 3,5, 3,7 de crescimento do PIB, e o PIB cresceu um pouco acima de zero. Tudo em razão do bloqueio das estradas brasileiras pelos caminhoneiros. Então ele tem ciência disso, todos temos, né? E, portanto, por essa razão que se esperava do presidente algo mais enfático nessa direção. Mas, pelo menos, ele fez uma referência mais clara, né, sobre isso, né, sobre essa posição. Mas o mais importante mesmo é o fato de ele haver reafirmado compromissos com a Constituição e também haver autorizado o seu ministro da Casa Civil de deflagrar o processo de transição de governo. Tudo o que importa é que as regras sejam cumpridas, tanto quanto as regras eleitorais, tanto quanto a Constituição. Ele fala em manifestações pacíficas sempre bem-vindas, né, Cris? Antes de dizer que a destruição de patrimônio e o cerceamento de ir e vir aqui não são aceitáveis nesse contexto. Achei a fala muito embromada para quem quer simplesmente pedir que a ordem seja restabelecida e que as pessoas possam voltar a circular, saiam das estradas. Não seria mais claro, né? Mais fácil? Deixem as estradas, retirem as barreiras, chega desse processo que coloca em risco toda a economia e a nação brasileira. Podia ser mais objetivo nesse caso. Daqui a pouco